Boa noite. Estamos hoje para mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos e Recanto do Vovô Antônio. As preces inicial e final serão feitas por mim, Gislaine. A leitura e o comentário serão feitos pela Michele e pelo Fábio. Convido todos agora a fechar os olhos, respirar fundo, acalmar o coração e buscar em nossa mente a figura de Jesus, equilibrando assim nossa aura, sintonizando-nos com um plano maior e pedimos: Senhor, dá-nos tua inspiração na leitura do Evangelho hoje e sustenta-nos durante toda a reunião, através de teus mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Olá, vamos à leitura de hoje, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e tem por subtítulo A perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas nossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, em a privando da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E o que quer que aconteça, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida, ou das seduções que o teriam podido arrastar à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo sobre a terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabei que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal.
Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Olá, amigos que nos acompanham em mais um Evangelho no Lar. Saudação a todos e que a gente possa, depois dessa prece, dessa leitura, nos mantermos concentrados, nos mantermos com o coração aberto para os nossos ensinamentos de hoje. Que Deus abençoe a cada um que está aí participando. Então, vamos falar hoje sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então, aqui no capítulo 5, esse texto está bem pautado, como especificado aqui, nas denominadas mortes prematuras. Então, aqui logo no comecinho da leitura, como nós ouvimos, fala, né, dessa questão da morte, ou seja, da desencarnação, mas não de uma forma, digamos assim, de uma forma específica ao que é classificado como prematuro, tá? Então, aqui nós estamos falando, principalmente, ele faz essa diferenciação sobre, por um lado, aqueles que viveram longos anos, ou seja, que passaram das fases de infância, de adolescência, de juventude, fase adulta, e aí lá bem velhinhos lá na frente tiveram esse processo de desencarne. Então ele está comparando esse tipo com aqueles que são as mortes que ocorrem em recém-nascidos, crianças, jovens, que, ao nosso ver, teriam toda a existência física pela frente e que, por diferentes motivos, acabam perdendo, né, o corpo físico. Bom, então é um texto que ele é bastante claro. A gente pode destacar aqui algumas partes para a nossa interpretação, nesse sentido de que esse nosso sofrimento, muitas vezes, ele é pautado na nossa falta de compreensão. Porque, por exemplo, o que é uma hora certa, um momento certo de desencarnar? O que é um prematuro, uma morte prematura ou não? Se a gente for classificar, nós temos um processo igual, um processo orgânico, ou seja, pertinente ao nosso corpo físico, que é o processo de morte. Então, nós nos desprendemos desse corpo pesado, que nós utilizamos muito bem aqui e nos é muito necessário, e temos a passagem da alma, né, o que vai continuar, o espírito. Então, qual é essa diferença de peso que nós fazemos? Isso porque ainda nós julgamos muito o que é, por exemplo, morrer na hora certa ou morrer antes da hora. Se a gente trata e olha que a nossa existência física é muito breve aqui, o que é ir antes ou depois da hora? Porque se nós pararmos para pensar, nós nunca estamos preparados também. Por mais sabendo que todos nós vamos passar por esse momento e passar no sentido de desencarnação própria, mas também desencarnação de entes queridos, para um processo natural, mesmo assim nós temos dificuldades em aceitar, nós temos um tabu muito grande a respeito da morte e medo
realmente, de como será esse momento. E por mais preparo que nós tenhamos, ou mais conhecimento que a gente tenha, é um processo sofrido, porque significa que aquela pessoa querida que está do nosso lado, que está na nossa família, que está no nosso ciclo de amizades, ou que está próximo de nós, não estará mais conosco daquela forma. Então, nós entramos automaticamente num processo de luto muito grande. E muitas vezes, então, por falta de conhecimento, às vezes a gente julga, nem é na nossa família ou no nosso ciclo, quando a gente sabe da notícia de alguém, a primeira coisa que nós falamos é aquele ponto de, nossa, morreu tão cedo, desencarnou tão cedo. Mas o que é cedo? O que é tarde? Então, aqui nesse texto ele está falando sobre isso, né? Sobre a Terra como sendo um planeta de provas e expiações, em que nós não sabemos, nós estamos vendo aquela pessoa querida, mas nós não sabemos a história dela. O que eu quero dizer com história? No sentido de existências anteriores, como ela está. A gente está vendo aquela, por exemplo, aquela página, mas o que é o antes dela? Nós temos aí espíritos antigos, nós mesmos, né? Muitas encarnações. O que é a minha história? O que aconteceu comigo antes? O que vai acontecer comigo ainda? O que seria bom para o meu crescimento espiritual? Então, quando a gente diz cedo ou tarde, a gente está muito ligado ao existir aqui e agora físico. Então, é isso que o texto marca bastante. Então, ele até coloca aqui: sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças? Porque a gente também sempre fala sobre isso, né? Nossa, tinha tantas esperanças. Uma vida plena para seguir. Isso porque a gente ainda considera, por exemplo, que toda pessoa ela vai crescer, vai arrumar um emprego, um estudo, ter uma família, envelhecer, criar todos os filhos e aí sim desencarnar. Então, e ainda assim a gente vê aquelas pessoas bem, né, já de idade bem avançada, e quando a pessoa parte, eu lembro uma palestra do Divaldo que ele falou bastante sobre isso, né? Que a gente fica ainda chocado. Nossa, partiu aos 99 anos. Então, poxa, 99 anos vividos. E ao mesmo tempo, quando há, né, a partida de crianças, quando há a desencarnação de crianças, nos choca muito. Porque realmente a gente tem essa visão de que toda a vida física que ela poderia viver, potencial, mas nós não sabemos. Nós não sabemos qual é o instante que é necessário. E nós, como falamos, nunca estamos preparados. Então, sobre esse texto, ele traz muito, na verdade, também no sentido de realidade, claro. Então, franco, né, digamos assim, sincero no sentido de, olha, aquela pessoa que está do seu lado, você não sabe qual a existência, qual a necessidade dela, até quando ela estará presente do seu lado. Então é um choque de realidade que muitas vezes a gente não tem e que é necessário, porque assim você aproveita mais essas relações, as pessoas que estão do seu lado, você passa a valorizar muito mais e os momentos, né, que você vive, porque muitas vezes a gente acaba focando em aspectos da nossa vida, aspectos de trabalho, de estudos, a gente constrói, né, como é colocado aqui, o nosso castelo, do que seria uma vida plena de esperanças, um ideal. Sendo que nós não sabemos como será o nosso dia de amanhã. E então, a partir desse choque de realidade, como eu coloquei aqui, mas seria uma sinceridade, a gente passa a se,
como é que diz assim, a ter um pouco mais de fé raciocinada, no sentido de ir nos educando, nos preparando. Porque, igual falamos aqui, é difícil até, esses momentos difíceis são difíceis até com preparo. Não que a gente não vá sofrer com a passagem de pessoas queridas, mas a gente vai estar mais consciente. E como é colocado aqui no texto, nós estaremos em maior condição de ajudar. Porque se a gente tem a perda da matéria, a perda do corpo físico, mas o nosso espírito vai continuar, ele segue com as mesmas tendências e o afeto é uma delas. Então ela segue com o mesmo amor. E como está sendo colocado aqui, muitas vezes os filhinhos que partem, eles ficam ao lado das mães, dos pais, convivendo, estando lá. Eles estão também em crescimento. Então, assim, primeira coisa, a gente passa, o processo de desencarnação, ele é particular para cada espírito, para cada necessidade. Ele vai ocorrer de alguma forma, para cada um será diferente. E de acordo com esse livro, essa vivência anterior e essa vivência futura, o que é necessário. E com a partida, a gente continua apegado aos nossos entes queridos. Então, muitas vezes, se nós estamos em sofrimento, se nós entramos num estágio de não aceitação, nós também causamos sofrimento. E atrasamos, com certeza, essa recuperação, porque depois que há, né, a desencarnação, nós temos aí um processo em que o espírito ele se readapta a uma vivência sem matéria. Então, assim, é um texto muito bom que nos traz essa compreensão, igual falamos, ao mesmo tempo que é uma realidade, é um estudo, assim, muito sincero, né? Ele também é algo que nos consola, que é uma das primeiras mensagens do Evangelho é a de consolação. Então, que a gente pode também levar isso, né? Nós estamos, então, como pais ou como mães, estamos nessa condição, estamos recebendo ali um novo ser, mas que não é novo, igual falamos de existências anteriores, e que está ali numa nova, aí sim, nova oportunidade, e que estará no tempo previsto, ideal para cada caso, segundo também ao nosso livre-arbítrio, as nossas tomadas de decisão do dia a dia, que podem prolongar a nossa vida física aqui. Então, a gente passa a sempre pensar mais, né, a ser mais consciente, evitar também esses tipos de comentário, claro, em situações com outras pessoas, porque a gente tem também que trazer uma mensagem de consolar e sempre lembrar, né? Lembrar daquela pessoa, a passagem daquela pessoa querida, não como uma forma prematura, mas como alguém muito especial, né? Como, na verdade, a gente passa a se, digamos assim, a ter um processo de aceitação interno passo a passo. E assim nós podemos também ir nos fortalecendo e aprendendo. Bom, a todos que participaram então das nossas reflexões de hoje, esperamos que possam ser todos amparados, que Deus os abençoe, que a gente possa levar para o dia a dia as nossas reflexões, como nós falamos, e que Deus ampare a cada um, principalmente essas pessoas que estão passando agora por momentos de perdas físicas dos seus entes queridos, nessas condições que nós falamos hoje. Que Deus abençoe muito. Um abraço muito fraterno e que
Então, com certeza serão fortalecidos, que Deus os fortaleça. E sempre tenham também a lembrança de que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui em aprendizado e nós estaremos por quantas vidas forem necessárias, em diferentes momentos, sempre ligados pelos laços do coração. Então, que a gente possa ter certeza disso, que nós não perdemos pessoas, nós perdemos corpos físicos, mas aquela pessoa querida continua conosco. Então, esse é um sentimento que sempre nos conforta muito e que possa confortar cada um aqui que está participando conosco, tá? Então, um grande abraço e fiquem todos na paz de Deus e de Jesus e que a gente possa agora, então, seguir para as nossas orações de encerramento. Que assim seja. Vibremos para todos os nossos irmãos que deixaram esse plano de maneira prematura e a todos que aqui ficaram saudosos de suas presenças. Vibremos por fraternidade e paz a toda a humanidade, pelo equilíbrio e paz de toda a família, pela cura e sustentação dos nossos familiares e amigos que estejam doentes, pelos presentes no Evangelho. Pedimos, Mestre, abençoa nosso lar, nossa família, faze com que haja paz, equilíbrio e harmonia em nossa casa, para que ela seja um lar de refazimento físico e espiritual. Jesus, cada um de nós tem um pedido em particular para te fazer. E neste momento, silenciamos para que cada um de nós abra o coração a ti, a fim de receber a tua orientação amiga e tua luz. Jesus amado, companheiros e amigos do plano maior, nós agradecemos a visita de amor e sustentação que nos foi dada durante este Evangelho e pedimos que possamos estar juntos na próxima semana para mais uma reunião do Evangelho no Lar. Que assim seja.